Então, pessoal, boa noite para todos. Muito obrigada pela presença aí. Tomara que a gente tenha uns 50 minutos aqui bastante proveitoso para a gente falar, né, da nossa experiência, né, tanto minha quanto da Giane. E quando eu pensei em te convidar, Gê, assim, são vários motivos, e a gente vai conversar, obviamente, sobre esses motivos aqui ao longo da nossa live. E eu fiquei pensando, assim, qual o tema que poderia representar esse nosso segundo momento aqui de fala sobre stewardship. Eu fiquei um tempão pensando, eu falei, nossa, aí veio um insight, não, vamos falar de intervenções 360 graus em stewardship de antimicrobianos. Então, assim, só para contextualizar o tema, né, a gente acredita muito que hoje você desenvolver, implantar, praticar um programa, né, de stewardship de antimicrobianos, mesmo que ele não esteja formalizado na instituição, mas enfim, né, quando você se dedica a gerenciar o uso de antimicrobianos, não tem como, na minha opinião, né, depois eu quero ver a opinião da Giane, você não pensar numa perspectiva, pelo menos, de 3 profissionais. Né? Então, quando a gente fala em 360 graus, é o farmacêutico, né, como esse organizador, né, esse orquestrador do programa, se articulando com o infectologista, com o intensivista ou os clínicos, com o microbiologista, com o enfermeiro, né, equipe de enfermagem, e também, né, não esquecendo, com os gestores do hospital, né, porque a gente faz um monte de coisa no dia a dia e a gente, às vezes, passa despercebido ou perde a oportunidade de fazer com que o que você trabalhou aí no dia a dia chegue até, né, o gestor do hospital para ver, enfim, os resultados que cada um está fazendo. Então, Gê, a ideia aqui é a gente realmente trazer experiências e trazer exemplos de como que é esse trabalho com cada um desses profissionais, né? Até se você puder trazer exemplos práticos, né? Eu também vou trazer, comentar sobre alguns aí da nossa prática, mas a ideia é realmente a gente ver como se dá essa articulação com cada um desses membros da equipe. Topa? Estou aqui, já não tem mais vida raia. Legal. Então, Gê, assim, deixa eu só... Não, vou deixar você se apresentar rapidamente, né? Eu sei que agora você está numa outra experiência, além, né, do que você já estava fazendo como farmacêutica intensivista. Atualiza aí a turma sobre o que atualmente você está fazendo na tua área profissional. Isso. Eu atuo num hospital privado, numa UTI adulto. A gente já está nessa UTI junto com a equipe, construindo vínculos há 3 anos. E agora eu estou vivendo uma experiência de ser servidora pública. Eu estou trabalhando como farmacêutica clínica da UTI do Hospital Geral Dr. João Machado, aqui em Natal. Assumi em outubro. E foi assim... Está sendo um aprendizado para adaptar ao que é possível fazer, né? A gente conta com pessoas que nos apoiam. Eu fiquei muito surpresa com a postura da diretora da instituição. Ela é a Leidiane, ela quer a farmácia clínica em todo o hospital. Bom sinal já. Então, um requisito que a diretora nos instiga, nos inspira, nos incita o tempo inteiro para que a gente possa avançar. Lá no Hospital Rio Grande, nós também temos uma circunstância muito favorecedora. O hospital queria a implantação da farmácia clínica, o diretor médico é muito visionário e ele aposta na farmácia clínica na condução de uma assistência melhor, Dr. Luiz Roberto, e o melhor de tudo é que ele dá plantão na UTI que eu trabalho à noite, né?
E diga-se de passagem, eu sempre gosto de comentar que é uma das melhores evoluções médicas que eu conheço. Bom. Então, chego no outro dia que ele então à noite, eu sempre leio, tenho o hábito de ler a evolução da noite anterior. Se teve intercorrência, o que aconteceu com os pacientes durante o período que eu não estive na UTI. Então, eu procuro ler o checklist das metas diárias que o diarista preencheu na tarde anterior, no finalzinho da tarde. Quando eu chego no outro dia de manhã, eu leio para poder montar meu plano terapêutico. Então, é uma das coisas que me baliza é a evolução médica. E, de um modo geral, eu também preciso pesquisar muita coisa na evolução da enfermagem. Então, essa intervenção de 360 graus, ela é muito salutar para o avanço da nossa assistência. O quanto que a gente consegue se integrar com a microbiologia, enfermagem, com os técnicos de enfermagem. E dentro nessa experiência, eu estou criando vínculos agora numa outra instituição, é você ganhar a confiança da equipe, é você mostrar que você está lá para somar e não para buscar erros, não para buscar não conformidades. Então, eu não tenho no meu dicionário a palavra erro, ela já foi riscada há muito tempo. Então, é sempre, podemos ajudar, podemos melhorar essa dose, podemos fazer isso, o que você acha? Você se sente confortável? Então, essa abordagem ela é favorecedora para que a gente pense em equipe. Você faz o médico, você faz o enfermeiro pensar. O que você acha? Ele vai refletir para me dar a opinião dele, né? Então, essa outra experiência está sendo enriquecedora também. Um pouco do serviço público junto com a experiência que eu tenho da minha vida inteira só no privado. Legal, Gi. Obrigada aí por essa introdução. Um dos motivos que eu quis te chamar de novo, Jane, para a gente conversar, é que você fez, praticamente não, você fez todos os cursos que a gente oferece pela escola, né, pela Esperança. Você fez o curso nível 1, aliás, você foi a primeira aluna, né, do nosso projeto de cursos, né? Aluna Eu gosto número 1, né? título, né? Depois você fez o nível, né? A gente meio que começou com o nível 2, né? Depois você fez o nível 1, depois você repetiu o nível 2, porque a gente estruturou melhor ele ao longo do tempo. Fez o nível 3 de microbiologia e fez o curso de indicadores, né? Digamos que seja o nível 4. E aí, né, conforme você foi se dedicando naquilo que você foi aprendendo e colocando em prática, inclusive a nossa conversa na primeira live foi justamente isso, né? Como que você coloca em prática aquilo que você aprende. E aí eu convidei você para agora vir para o lado de cá, né? Ser uma das nossas instrutoras do curso. Então, a Giane, ela é professora, né, de um dos módulos do curso do nível 1. Então, Gê, assim, o que eu queria te perguntar é, por que você, há 2 anos atrás, quando a gente começou esse projeto, por que você resolveu investir tempo e dinheiro para estudar antimicrobianos? Antimicrobianos é uma classe terapêutica que tem um duplo impacto. Ele tem um impacto social, na resistência microbiana, ele impacta não só na pessoa que está utilizando, mas na comunidade, na sociedade que vai utilizar e que essa resistência ela vai trazer problemas para a gente se a gente não tiver mais a sensibilidade para erradicar o agente microbiano. E os custos. Os antimicrobianos, eles representam em torno de 30% a 50%, dependendo das instituições, Sim. dos custos hospitalares. E eu tenho uma formação de muito farmacoeconômica, porque eu fui gestora durante muitos anos. Então, essa minha visão macro faz antimicrobianos ter um destaque especial na minha atividade profissional. É uma classe que, assim,
eu posso dizer a você, sem sombra de dúvidas, que é a minha classe terapêutica preferida. Você consegue mensurar os ganhos, eu acho que a gente consegue fazer boas abordagens e intervenções. E resolvi fazer esse investimento, Mari, primeiro, por acreditar na sua expertise. Você foi minha professora na pós-graduação de farmácia clínica, pagando exatamente a disciplina de farmácia clínica. É a minha matéria preferida desde a época da universidade. E aprender com a sua expertise, com a experiência que você tem e com a proposta do curso que você me mostrou, o raciocínio clínico na prática, aprender a translacionar o conhecimento, aprender a translacionar o que a gente aprende de mecanismo de ação, de reação adversa com o que o paciente tem, quais são os melhores exames, como que a gente pode otimizar essa terapia. Então, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha necessidade de aprofundar meu conhecimento e vi em você uma profissional experiente que estava disposta a passar o conhecimento e eu fiz disso uma boa oportunidade de aprender. Obrigada aí pela confiança, né? Lá atrás e pela confiança que se continua. Agora, Gê, lá na tua primeira fala, você falou, você trouxe uma palavra bem interessante, que foi a questão da confiança, né? Você agora está numa experiência nova e você está nesse processo, né, da equipe adquirir confiança no teu trabalho. E aí você vem num crescente, isso para mim é muito visível, né? Eu lembro muito bem de você há 2 anos atrás, como que você chegou em termos de conhecimento de antimicrobiano, e hoje o conhecimento que você tem, assim, é algo assim impressionante, né? Esse salto, óbvio que muito por mérito de você, né, que, né, estuda, a gente dá no curso A e você vai estudar de A a Z, né? Você estuda muito mais do que, enfim, né, que a gente coloca ali. Então, assim, partindo agora para essa questão, né, da gente falar de cada profissional, como que você, pensando agora no intensivista, vamos começar aí pelos médicos, né? Eu sei que teu contato é diário com os intensivistas. Como é que você, quais são, né, na época também, quais foram as principais dúvidas que o intensivista tinha em relação a antimicrobianos e que você, à medida que foi estudando, se aprimorando, você foi ajudando nessas dúvidas, né? Ou seja, quais são as principais intervenções que você consegue fazer com o intensivista, na perspectiva aí, digamos, né, mais médica agora? Eu acredito que a gente conseguiu agregar valor à assistência médica quando, no nível 1, eu acho que foi o meu primeiro passo de uma ajuda realmente impactante que fez muita diferença, tanto do ponto de vista de custos, de consumo, de melhor utilização, foi quando eu fiz com você. Acho que até você não comentou, mas no nível 1, que foi o nível 2, por eu ter sido da primeira turma e não ter essa divisão, eu fiz com você uma mentoria sobre monitoramento sérico de vancomicina. E isso foi muito impactante porque não era utilizado na UTI a vancocinemia. E eu fui com o diretor médico, montei um projeto, apresentei para ele, fiz um levantamento mais ou menos do quanto que a gente poderia impactar e a gente conseguiu implementar isso, mostrando que mesmo com o aumento de custo de pedir um novo exame que não era solicitado, a gente ia poder ganhar no ajuste de dose, no descalonamento, na melhor utilização, na diminuição da nefrotoxicidade. Esse paciente com uma vancocinemia bem monitorada, ele poderia precisar menos de hemodiálise, ele teria menos complicações. E eu acho que isso foi muito bom para a UTI. A gente cancelou o uso de linezolida. A gente só usa realmente como reserva terapêutica. A gente despencou o consumo de teicoplanina, de linezolida. Uma economia absurda. A gente apresentou ao final de 1 ano de acompanhamento à direção.
Nós fizemos uma reunião para apresentar os resultados para o nosso diretor médico e deu segurança do médico no manejo. Qual a melhor hora para a coleta da vancocinemia? Esse paciente, como é que está a diurese dele? Como é que está o balanço hídrico? E aí eu fui estudar o guideline da Vanco. Isso, você me deu todas as ferramentas, você me deu o raciocínio, e aí eu fui estudar com riqueza de detalhes, já li várias vezes. E uma outra coisa que eu acho que ajudou foi eu começar a gostar de estudar sepse. O que eu reconheceria uma sepse? Para entender a indicação do antimicrobiano, quais são os sinais e sintomas que aquele paciente pode ter. Eu preciso reconhecer uma disfunção orgânica obrigatoriamente, mas 2 critérios de SIRS. Ele tem uma emergência, ele está com choque séptico. Quais são os medicamentos e qual a conduta que preciso ter. E aí eu pude ir começando a introduzir PKPD, otimizar a dose. Então, antes, a gente trabalhava de uma forma um pouco mais padrão, consultando uma literatura, um todo mundo, né, Gê? Mesma dose para todo mundo, né? Para todos os pacientes. Isso. E hoje não. A nossa realidade na UTI é um atendimento personalizado. A gente calcula dose por quilo de peso. Se o paciente é obeso, a gente calcula índice de massa corpórea. Os antimicrobianos que são hidrofílicos e que precisam de ajuste, a gente faz pelo peso ajustado. E tudo isso eu aprendi com você no seu curso e pude implementar como calcular as ferramentas que depois entendo para otimizar o tempo e já uso uma calculadora. Mas como diz uma professora que eu tive na pós agora do Sírio, é uma farmacêutica clínica da pediatria lá do Sírio, ela é fantástica. Vanessa, olha, a vancocinemia tem que calcular na mão, nem que seja uma vez para criar anticorpo. Cálculo de AUC, né? Tem que ser na mão mesmo. Isso. Para que a gente possa compreender a cinética, né, de primeira ordem, que a gente possa aprender a calcular a constante de eliminação, o volume de distribuição, a gente vai aumentar a dose ou a gente vai mexer na frequência. Então, é interpretar a área sob a curva, né? Quando você faz uma vancocinemia, você não avalia só pelo vale, como era feito antigamente. Há uma expressão cumulativa entre a concentração e o tempo, dependente, são 2 vertentes, a concentração e o tempo ao longo das 24 horas. Então, é muito mais seguro de você fazer esse ajuste. Então, eu diria isso, Mari. Eu acho que eu consegui fazer algumas contribuições com a equipe médica, com a vancocinemia, com dose de ataque, que é importante, né? No paciente séptico, em especial, aqueles pacientes mais graves, porque na UTI existem os mais graves entre os graves, né? Então, se esse paciente está em séptico, se esse paciente está em hemodiálise, se está em ECMO, se ele está com plasmaférese, tem alguns procedimentos terapêuticos que aumentam o volume de distribuição. E eu preciso sinalizar para o médico, é possível que esteja havendo uma falha terapêutica pelo aumento do volume de distribuição. Esse paciente está em ventilação mecânica, esse paciente está em HD, é uma HD contínua, tem um filtro que retira mais do que uma difusão. Então, eu fui trabalhando com os médicos os processos de hemodiálise. Quando a gente estudou as ferramentas que a gente poderia otimizar num paciente, 2 pacientes me chamaram muita atenção. Sim. Os obesos e os necessitados. E aí, a gente necessita de aprofundar esse conhecimento e fui mergulhar nos guidelines, fui mergulhar no guideline de STEPS, que eu assim, precisei mergulhar para compreender e me ajudou muito, inclusive no curso de microbiologia clínica, para entender melhor. E assim, né, Gê, falando do paciente crítico em especial,
eu penso que todo farmacêutico que atua em UTI, claro, né, isso é um mundo de informações que tem que estudar desse paciente, mas é quase que inevitável que um paciente de UTI não vá usar um antimicrobiano, né? E aí, quando a gente começa a estudar um pouquinho de PKPD, na minha opinião, o paciente que mais pode ser beneficiado com os conhecimentos até relativamente simples de PKPD são os pacientes críticos. Ou seja, ao mesmo tempo que eles podem ser beneficiados com ajustes de dose, eles também podem ser prejudicados se você não está atento a isso, né? Então, até esse final de semana eu estava dando aula na pós aqui, nossa, do Pequeno Príncipe, e aí a gente, né, raciocinando assim, né, o farmacêutico, né, estudando para fazer as intervenções assim, digamos, né, mais complexas. Não, eu quero entender a indicação, né, porque eu quero ajudar, né, a discutir, entender o antibiótico, mas intervenções, por exemplo, de você aumentar, otimizar uma dose, aparentemente é algo simples. Não, peraí, vamos aumentar aqui 50% da dose. Mas, assim, o que está por trás desse raciocínio, quando você pensa no paciente crítico, ele é altamente complexo, né? Para você chegar, né, a discutir com o médico que tem que fazer uma dose de ataque, que tem que fazer otimização da administração, que são intervenções simples, assim, parecem simples, mas o que está por trás desse raciocínio é algo, assim, realmente muito complexo, né, Gê? E, assim, e eu tenho percebido, assim, até por troca de experiências com colegas do Brasil inteiro, e eu queria ouvir a tua opinião, a gente ainda vê que esse conhecimento, a gente ainda precisa ajudar os nossos colegas médicos nesse conhecimento de PKPD de antimicrobianos, né? Eu tenho essa impressão, assim, né, trocando figurinhas aí com os colegas, que eles trazem muito essas dúvidas, assim, que para a gente já é algo, assim, né, consolidado, né? Tipo, dose de ataque, ajuste para paciente obeso, as próprias otimizações de dose. Você tem essa impressão, Gê, considerando as tuas duas experiências agora, né, do hospital público e privado? Sim, Mari. Ainda há necessidade, e a gente faz isso com muito prazer, dando esse suporte técnico aos colegas, a gente conseguir identificar na UTI o momento de fazer o ajuste e sinalizar para o nosso colega intensivista que a gente pode melhorar a concentração que aquele antibiótico vai atingir e que ela vai superar a concentração inibitória mínima, porque esse é o nosso objetivo, acelerar com a dose de ataque, que isso seja atingido. Principalmente é importante que a gente faça em bolos, em administração rápida. Em quanto tempo a gente vai começar a próxima dose para manutenção e quais que são as doses de ataque? Se é dose calculada miligrama quilo do paciente, ou se é pelo tempo, ou se a gente vai fazer, por exemplo, uma infusão mais rápida, por exemplo, de piperacilina tazobactam em 15 minutos, é considerado uma dose de ataque de 4,5 gramas, enquanto que do meropenem eu posso fazer, inclusive, em bolos, com 20 ml de ABD. E já começa, inclusive, uma infusão contínua. Agora, os estudos mostram que não há um consenso 100% em torno. A Europa é muito forte em dose contínua após a dose de ataque, e tem me ajudado muito um artigo muito bom que a gente usa, né, Mari, da Sociedade Francesa de Farmacêutica Hospitalar, anestesiologistas e intensivistas. Tem dado um suporte muito bom à luz da ciência, a gente utilizar, por exemplo, artigos com simulação de Monte Carlo, para que o fármaco atinja o PT-alvo, que a gente tente pelo menos acima de 90% estar acima da MIC, e levar em consideração o comportamento dos antimicrobianos em farmacodinâmica. Quais são tempo dependentes, quais são concentrações
e quais são áreas sob a curva. Nesse sentido, é uma ótima oportunidade da gente contribuir com os colegas médicos. Então, eu sou bem consultada. Faço dose de ataque nesse, depois quanto, a gente calcula junto. Então, esse é o nosso dia a dia, tá? Ao lado do intensivista, colaborando nisso, né? No meu caso, eu tenho um intensivista, assim, que é fantástico. Ele faz esse braço, ei, vem aqui, vamos calcular. Ele chama, ele quer fazer junto. E uma contribuição também que eu vejo muito boa, Mari, para a gente é os ajustes na terapia renal substitutiva, porque ela muda todo dia. Hoje, o nosso paciente ele está com uma injúria renal e ele está com essa lesão renal aguda, está anúrico, eu preciso a dose. Lembrando que a dose de ataque a gente faz independente da função renal. Nas primeiras 48 horas é importante a gente dar essa força para que se atinja um limiar maior, para que sobressaia da MIC. E depois, 48 horas, você pode ajustar ou não. Porque eu tenho um caso que não ajustei. Porque o paciente muda, começa a responder, ele passa a ter diurese. E aí, na fase da lesão renal aguda, tem uma fase que ele está recuperando, que ele pode ter poliúria. E se o antimicrobiano é hidrossolúvel, ele vai ser excretado, ele vai ter um clearance maior. Aí eu já não ajusto, eu volto a dose para o que era. Então, tem pacientes que eu faço o manejo diário, todo dia a gente muda a dose. E o colega médico... Você veja que a Jane está falando aí com bastante propriedade das questões de antibiótico na função renal, porque ela é a nossa instrutora do módulo de uso de antimicrobianos na função renal, né? Então, veja, né, a gente não contemplava esse assunto assim com tanta profundidade e a gente foi percebendo que isso era uma dúvida, né, constante em relação a, enfim, né, conforme a gente ia fazendo as aulas, os casos clínicos. Falei, nossa, a gente precisa aprofundar isso, né? Então, aí eu te convidei para vir fazer esse módulo, considerando aí, né, toda essa experiência que você tem, né, do paciente adulto, de, né, manejar isso. Claro que você vai fazer a lição de casa, né, estudar mais ainda, e eu diria que é um módulo de nível 1, mas ele é de nível 2 em termos de complexidade. E a novidade nessa próxima turma é que a gente ampliou, né? Era um módulo de função renal, agora a gente vai fazer 2. Gê, você comentou ali da questão da simulação de Monte Carlos. Aí eu vou te contar uma história rapidinho. Assim, tem alguns temas, alguns conteúdos, né, que a gente que, enfim, discute antimicrobianos aí praticamente todos os dias, entende que é essencial o farmacêutico entender para que ele possa realmente fazer uma discussão assim de alto nível. E uma delas é você saber interpretar, né, uma simulação de Monte Carlos, porque isso são hoje os estudos de uso de antimicrobianos de otimização, né, eles são baseados nesse modelo de trabalho, nessa metodologia de trabalho. E aí, uma vez eu estava num evento, ano passado, né, num congresso em São Paulo, eu estava dividindo mesa com o doutor Alexandre Zavascki, que é um infectologista super renomado no Brasil, né? E aí, a minha fala antecedia dele. Aí eu fui lá, comecei a falar, né, uma parte da aula era sobre, né, farmacocinética, e como mostrei lá alguns estudos e interpretação de gráfico de PKPD, de PKPD por simulação de Carlos. Aí ele depois falou assim, nossa, eu estou assim, impressionada, assim, não sabia que farmacêutico conseguia, né, não conhecia um farmacêutico que soubesse interpretar um gráfico de PKPD. Então você veja, né, a gente vai transpondo aí as fronteiras do conhecimento, né, para a gente poder realmente agregar para a nossa equipe de prescritores ajudar a tomar aquela melhor decisão em relação ao antimicrobiano, né? Então, alguns temas, assim, que a gente acha que são chaves e até, assim, diferenciados,
Agora, recentemente, eu estou terminando um curso de formação em stewardship, né, pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e lá eles não ensinavam a fazer interpretação de simulação de Monte Carlo, viu, Gê? E nem tinha um módulo tão aprofundado como tem de função renal, de uso de antimicrobianos na função renal, né? Então, poxa, eu fiquei assim bastante, né, contente de, no nosso projeto de curso, estar oferecendo isso. Gê, vamos passar agora lá para os nossos colegas microbiologistas. Hoje, você acha que dá para fazer stewardship sem conversar com a microbiologia? Não, não me vejo, Mari. Eu acho que eu seria capenga sem a microbiologia próximo. Eu sempre falo, eu gosto muito de falar que o estudo dirigido do curso que eu fiz contigo no módulo de microbiologia foi assim um divisor de águas para mim, porque eu pude me aproximar de doutora Socorro Saldanha, eu não sei se ela está aí, mas foi assim um divisor de águas. Eu pude compreender bem o funcionamento do laboratório, quais eram os testes que eles faziam, e a microbiologia, ela dá para a gente algumas respostas que na beira-leito são essenciais. Então, compreender um pouco sobre a classificação de Ambler, quais são os tipos de Sim. beta-lactamase que o organismo executam, quais são os possíveis mecanismos de resistência, me ajudou muito a translacionar o conhecimento. E eu já fiz muita intervenção na UTI por conta dos TSAs que eu recebo da microbiologia. Então, quando o antibiograma vem completo, com observações, com fenótipos de resistência, você pode pensar, por que esse paciente não está respondendo? Aí tem um mania de pegar o antibiograma para analisar de novo. Às vezes até o meu médico fala, mas a gente já viu. Eu disse, não, eu quero ver de novo, porque eu vou ler com outros olhos, pensando, até eu achar uma justificativa e me faz raciocinar. O que é que esse paciente não está respondendo? O que é que essa pseudomonas está fazendo? Porque é a bactéria que mais desenvolve o mecanismo de resistência, né? Os gram-negativos são muito trabalhosos para a gente tratar. E aí você vê, não, ele tem uma KPC, mas ele tem uma NDM. E você consegue raciocinar, depois que você estuda a classificação de Ambler, depois que você estuda os mecanismos, que você vai precisar associar alguém para proteger aquele antibiótico da metaloenzima. Beta-lactâmicos, o mais provável é o astreonam hidrolisado. E aí você sugere acrescentar ao médico, olha, eu sugiro que você considere acrescentar o astreonam para proteger a ceftazidima avibactam, e aí você faz uma associação. Esse sinergismo ajuda a tratar muita gente. Então, a microbiologia é alguém que eu preciso mãos dadas, além da aula de Jussara, né, que é excepcional. Nossa, muito orgulho ouvir você falando aí com tanta propriedade dos mecanismos de resistência, né? A gente vê isso lá no nível 2 e é essencial, né? Não tem como a gente chegar no nível, né, de discussão, de indicação, de seleção de antibióticos sem estudar mecanismos de resistência, enfim, né? É fundamental. Mari, só para Pode falar. dar aqui um exemplo, a gente vê com a Ariadne os fármacos euteriônicos. E o meu infectologista, uma vez, fez uma intervenção que eu me lembrei muito do curso, que sugeriu usar o fármaco ceftazidima porque ele tinha duas cabeças. E aí eu fui explicar para o meu intensivista, não, ele é deuteriônico, ele tem uma parte da molécula é polar, outra é apolar, uma é positiva, outra é negativa, tem um peso molecular menor, é mais fácil de ultrapassar a barreira. Então, se for, por exemplo, uma bomba de efluxo, o mecanismo de resistência, e não enzimático, existe uma chance maior. Então, a gente consegue fosforilar na UTI, junto com o intensivista, junto com o infecto, qual é a melhor opção para aquele paciente. E o log de P,
que para mim foi um parâmetro farmacocinético que eu aprendi novo com a Ariadne, e eu senti necessidade de aprofundar, de estudar mais, fui pegar um livro de química para compreender que existe um coeficiente de partição entre óleo e água, que é melhor representado pelo octanol, e que você tem quanto mais positivo, mais lipofílico, quanto mais negativo, mais hidrofílico. O que é que isso representa no foco, na penetração, onde o antibiótico pode agir melhor e a gente selecionar pelo foco, né? Então, isso também é importante. Então, o curso, ele me trouxe várias ferramentas, você me deu a vara, ensinou a pescar e a gente tem que pescar, tem que estudar. E já que você tocou nesse assunto aí da questão da estruturatividade dos antibióticos, a gente vê isso lá no nível 1, né? A ideia do nível 1 realmente é deixar bem consolidado, né, os conhecimentos sobre os antimicrobianos. E uma coisa que eu sempre converso assim, né, com os professores, instrutores, quando a gente vai alinhar, né, o conteúdo da aula. Falou, a gente vai dar aula principalmente para farmacêuticos, né, embora, né, eventualmente tem lá um microbiologista ou um médico participando do curso, mas 95% dos inscritos são farmacêuticos. Então, assim, a gente precisa aprofundar algumas questões do antimicrobiano, mas de modo que você consiga ver relação com a prática. Então, quando você fala assim, uma oxacilina é mais resistente a uma ação da ação da beta-lactamase de espectro estreito em relação a uma aminopenicilina, mas por que ela é mais resistente, né, mais estável? Aí você vai entender isso quando você vai olhar para a molécula, né? Você vai olhar a estruturatividade dela e você começa a perceber, não, esse radical aqui confere essa estabilidade às beta-lactamases. Então, quando você, por exemplo, por que ceftazidima e ceftriaxona, que são cefalosporinas de terceira geração, uma cobre pseudomonas e a outra não cobre? Então, eu costumo dizer que a diferença, né, entre o conhecimento médico e o que a gente pode agregar a ele, assim, não, então, o médico assim, não posso usar ceftriaxona, eu uso ceftazidima. Para ele é o que importa, né, ele vai indicar o antibiótico correto, que é ceftazidima. Agora, o que está por trás disso, né, que são os porquês, né, eu sempre digo, você tem que saber o porquê de cada informação que a gente está colocando ali. Então, a gente vai atrás desses porquês, e isso, né, eu acho que dá segurança, né, Jeane? Dá segurança quando você vai, esse exemplo que você trouxe, né, discutir com o médico. Então, quando ele percebe que você tem esse conhecimento para além, né, do que já todo mundo sabe, eu acho que isso ganha autoridade de conhecimento e confiança. Ele começa realmente falando, não, aqui essa farmacêutica realmente ela está lá no topo da pirâmide, né, no nível de especialista. Então, eu acho que a ideia do curso é muito isso ali, de dar essa fundamentação bem sólida, mas sempre relacionando com a prática, né? Como é que se aplica isso aqui na prática, né? A Jussara disse que quer fazer um estágio na sua UTI, viu, Jeane? Jussara, que honra você estar aqui na nossa live, a professora top de microbiologia. E eu queria ter sido aluna dela na graduação, na pós-graduação. Quero que ela me arranje uma vaga lá com ela, porque foi um expoente para mim fazer o curso de microbiologia clínica, viu? Porque você consegue realmente compreender muitas coisas e começa a questionar o resultado que chega para você, como que ele foi obtido. Você é tipo aquela história, quem não sabe é cego, tem que confiar em tudo que alguém te lê ou que te fala. E quando você começa a compreender como que deve ser uma coleta adequada, quais são os requisitos pré-analíticos que interferem, por exemplo, numa coleta de hemocultura, você passa a observar na sua unidade como é que isso é feito e você pode colaborar com a equipe para isso, né? Foi, assim, realmente fantástico. Uma honra, Jussara, ter você aqui. A Socorro já deu um oi aí para você, tá? Está nos acompanhando, viu?
microbiologista. Um beijo, amiga. Obrigada. Gê, agora vamos lá para a turma da enfermagem, tá? O que que você sentiu, assim, de que a equipe de enfermagem precisava saber sobre antimicrobianos? E isso, né, já leva para as suas principais abordagens em relação a eles. Geralmente, o corpo a corpo com a enfermagem é a manhã inteira. Então, a gente tem muita interface com os técnicos de enfermagem e com os enfermeiros. No início, foi muito voltado para incompatibilidades. Nós fizemos alguns momentos de treinamento com a equipe durante o serviço mesmo. Eu fazia um slide, a gente discutia 10, 15 minutos durante o plantão em que eles estavam para facilitar. E aos poucos eles foram compreendendo o que era uma incompatibilidade e nós fomos ganhando confiança, fomos criando vínculos e hoje eu trabalho com alguém aqui. Ei, Gê, o médico acrescentou uma vanco, eu posso colocar em qual linha de infusão? E eu tenho muito orgulho dessa equipe, sabe, Mari? Porque eles são proativos, eles se preocupam para uma precipitação. Eles conseguiram compreender que se precipitar, eu posso ter a formação de um composto tóxico, eu posso inativar eu posso inativar as duas substâncias, eu posso trazer prejuízos que o paciente não vai responder, eu posso causar microembolias. E eles levaram isso para si, essa responsabilidade, e eu sinto assim muito orgulho. Eu estou no plantão aí, Gê, ele acrescentou isso, em que eu coloco? Na proximal ou na distal? Então, eu tenho muito orgulho desses técnicos de enfermagem bem proativos. Com os enfermeiros, Mari, eu percebi que as dúvidas, elas giravam mais assim, ó. Gê, esse paciente você fez a dose de ataque com o doutor tal, você fez em 15 minutos essa infusão de piperacilina tazobactam. Por que que no meropenem você fez em bolos com 20 de ABD? Por que que na vanco é em 1 hora e não é rápido? Legal. Então, a gente vai explicar a diferença do porquê que a dose de ataque tem comportamentos diferentes, tempo de infusão, por que precisa ser em bomba de infusão contínua, alguns antibióticos. Apesar de não ter uma recomendação escrita num guideline ou no up-to-date que uma vanco precisa ser em bomba, eu sugiro, na nossa UTI, a gente faz a vanco em bomba, mínimo de 60 minutos. Então, geralmente, se eu tenho 1 grama, eu faço em 1 hora. Se eu tenho 2 gramas a 3, eu faço em 2 horas. E eu explico para eles, antes do problema acontecer, eu falo, você vai precisar observar como esse paciente está durante a infusão. Se você infusar rápido, ele pode ter a síndrome do homem vermelho, ele pode ter taquicardia, ele pode ter sudorese. Eu quero que você veja rubor, calor, dor, se ele começa a se coçar, se ele apresentou algum rache. Então, eu já tento passar para eles a observação antes do problema acontecer. Ó, esse paciente começou a usar meropenem, ele começou a usar beta-lactâmico, vamos ficar atentos se não sobe o número de eosinófilos. E aí os pacientes apresentam uma eosinofilia de 11% no 5º, 6º dia de meropenem. Doutor, a gente não precisa tratar. Isso não é parasitose, isso provavelmente é um aumento provocado pelos beta-lactâmicos, em especial apenêmicos e fosforinas. Aí a gente foi pesquisar, eu peguei a relação dos medicamentos que causavam eosinofilia. Hoje a gente tem uma tabela para consultar lá na UTI. A enfermagem também me pergunta bastante em relação ao volume de diluição, porque a gente reduz o volume de diluição dos antimicrobianos para os pacientes cardio e nefropatas. Inclusive, esse é o tema do meu TCC, o Fluid Creep. Então, por que para um paciente eu faço com 50 ml de solução de cloreto de sódio e para outro paciente a gente faz com 100? Então, a gente vai explicando o risco de congestão, de provocar um edema pulmonar, de piorar a função dele, porque ele o balanço hídrico vai continuar positivando e a gente precisa negativar, isso diminui mortalidade.
Um outro ponto importante com a enfermagem é o aprazamento dos antibióticos. Isso foi uma intervenção que nós fizemos juntos e que hoje a maioria dos enfermeiros que estão comigo no plantão não aprazam mais. Eu vivi uma situação, 11h30 da manhã, um paciente com choque séptico, o intensivista prescreveu o antimicrobiano e a enfermeira tinha aprazado para as 14 horas. Na mesma hora eu já fiz uma conta. 11h30 para meio-dia, meia hora. 12, 1 a 2. 3 horas. Esse paciente, a cada 1 hora, Sim. ele tem 100% a menos de responder e diminui a taxa de sobrevivência. Então, para cada 1 hora que a gente posterga, a gente diminui a sobrevivência desse paciente. Explica esse porquê para ele, né, Gê? Isso não cria consciência. Então, isso que é legal, né? Ele saber o porquê que 1 hora de atraso vai prejudicar ali a mortalidade, né? Aumentar a taxa de mortalidade. E se fazemos até 1 hora, nós aumentamos a sobrevida em 80%. Então, é importante acelerar as coletas de hemocultura, é importante a gente coletar a hemocultura antes da administração da primeira dose do antimicrobiano, agilizar o quanto antes, até no máximo 45 minutos, para você ter tempo na primeira hora de administrar o antimicrobiano. Quando eu expliquei isso para a enfermeira, ela fez, gente, então vamos botar para agora, né? Eu disse, exatamente. Fui para feito com ela, completar a cultura. Fiz foto, a gente fez alguns forms, né, para poder usar em treinamento. E hoje a gente tem a adesão da equipe de enfermagem e não apraza mais antibiótico. E se tiver hidrocortisona prescrito, eu digo que a lanterninha para fazer menos, o quanto antes até de 1 hora. Você sabe, Gê, eu gosto muito dessa visão, assim, né, do todo, e a enfermagem sempre, a enfermagem hoje, né, na minha opinião, e a gente vê isso aí pelas referências, o grupo à margem, né, do time de stewardship, né, eles são importantes, são essenciais, mas ninguém está dando bola ainda, né, de empoderar esses profissionais, né, pensando assim, enfim, né, numa formação mesmo assim, mais profunda em relação a antimicrobianos. E aí, mais ou menos de 1 ano para cá, eu tive a oportunidade de receber, assim, de fazer algumas falas dirigidas para enfermeiro, né, relacionado a stewardship. Isso que você falou, da gente fazer uma progressão em relação ao conhecimento, né? Hoje, quando você fala stewardship para enfermeira, todo mundo fala, não, a principal dúvida é a incompatibilidade. Tá, mas tem tantas outras condições que se o enfermeiro treinado, ele pode ajudar. Então, agora, né, a gente está num projeto novo aí de criar um curso, né, de stewardship para enfermagem. E assim, a gente está falando de farmacocinética para os enfermeiros. E eles ficam assim muito atentos e eles conseguem entender e eles conseguem rapidamente raciocinar. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, enfermeiro, diurese, que é o seu dia a dia lá de UTI, né, fazer medição, né, do volume, né, incluindo diurese. Agora, você sabia que a diurese, se tiver aumentada, ela pode afetar o efeito desses antibióticos aqui, que são hidrofílicos, por exemplo? Ah, mas o que é um antibiótico hidrofílico? Ó, tá aqui, ó, você nem precisa decorar. Tá aqui a tabelinha, são esses. Agora, o que você precisa entender é, olha, pô, esse paciente está poliúrico. Ah, ele está usando tal antibiótico. Não, peraí, isso aqui na hora do round, que o médico está falando, ele não está respondendo. O próprio enfermeiro pode ir para esse lugar, entendeu? Não, mas peraí, ele está poliúrico. Né? Então, é esse nível de informação que a gente deseja, que eu acho que o farmacêutico está colado do enfermeiro, e treinando, e educando. Faz sentido para você? Total.
eu trabalho sentada entre o intensivista e o médico. A gente é o triozinho da manhã, aí depois o físio, a fono, eu fico sempre ao lado. Inclusive, eu não sei se minha enfermeira está aqui, porque ela, não sei se ela estava no plantão até às 19, mas eu tenho uma profunda admiração por essa Como é que é o nome enfermeira que dela? trabalha comigo. Como é que é o nome Hã? dela? Thaís, Thaís, tá. ela, ela se envolveu e se engajou muito no aprazamento dos antimicrobianos dos Uhum. pacientes em hemodiálise. Então, eu sentei e expliquei para ela todas as alterações que poderia haver durante a hemodiálise, a retirada, o tipo do filtro, e aí a gente combinou. Após a hemodiálise, a gente vai reaprazar e a gente vai tentar colocar os horários, quando é de 8 em 8 ou de 6 em 6, meio-dia, 18, porque geralmente de manhã a diálise começa de 7h30 às 11h30. E eu explico, olha, o meropenem ele só tem 2% de ligação à proteína plasmática. Ele vai estar muito presente na corrente sanguínea. Se é uma hemodiálise de alto fluxo com um dialisador potente, ele vai ser muito retirado. Ai, Gê, mas ele vai ficar 4 horas sem o antimicrobiano na corrente sanguínea. Ele vai ficar do mesmo jeito se você fizer antes da diálise ou intradialítico, porque ele vai ser retirado. Então, isso tem um custo. A gente pode somar para a gente pode fazer diálise. A gente pode ver quais são os antimicrobianos que não são envolvidos durante a diálise. Lembrando que a gente tem que ver o tipo de terapia renal substitutiva que esse paciente está fazendo. Então, é uma diálise peritoneal, é uma diálise contínua, ele vai ficar 72 horas ligado na máquina, eu vou precisar aumentar a dose do antimicrobiano e eu não vou interromper. Ele vai fazer ao longo desses 3 dias, dialisando e a gente dando. Então, esse raciocínio a nossa Lindo. enfermagem já compreendeu. Perfeito. Então, assim, eu fico muito orgulhosa que a Thaís, ela olha para mim assim, Gê, esse daí é depois, né? Ela já está no manejo, sabe? Ela está pegando a manha. E, assim, a nossa UTI tá evoluindo bem. Vínculo já muito bom entre o intensivista, eu, a enfermeira, a fono, a gente tem uma fono maravilhosa. Então, na hora que ela libera a dieta, é a hora de eu pensar num suíte oral, é a hora de eu pensar em alguma intervenção que a gente possa fazer com o físio. Qual é a cor da secreção? Qual é o odor da secreção? Qual é o odor da secreção? Ele está secretivo? Você precisa de ajuda? Ele está cialorreico? Ele está muito congesto? Porque aí isso vai dificultar a saída da ventilação mecânica. E nós farmacêuticos, junto com o intensivista, podemos colaborar para ajudar a reduzir esses parâmetros. Inclusive, eu uso a melhora dos parâmetros da ventilação como uma resposta ao antibiótico. É uma forma de avaliar se o paciente está melhorando. Se ele já está em TRE, ele tem chance de ser estubado. Paciente que está em traqueostomia, ele está em ambiente. Então, tem formas de você avaliar além do leuco, né? Não dá para você pensar só no leuco, uma medida isolada. E também quero aproveitar para falar o contrário, de quando não usar o antimicrobiano. Porque a gente tem que pensar, é essencial, ele necessita, qual é a indicação, qual é o foco, qual é o sinal, qual é o sintoma, em que a gente é baseado para usar. Por quê, Mari? Nós temos uma regulação com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu recebo pacientes regulados do SUS que passam 5 dias internados na UPA e vêm para a gente, para a nossa UTI. E ele já vem com 5 dias de antimicrobiano. E muitas vezes é porque ele infartou. Uau. O trauma é comum que o paciente infartado, nas primeiras horas, no início, ele vai ter uma resposta, ele pode ter um aumento de leuco. Então, aí é uma grande oportunidade para a gente fazer um time-out, às 72 horas, e retirar esse antibiótico. Isso aí, time-out do Denise. Legal, muito bom. Acabou nosso tempo, Geo, passou tão rápido. Sempre um prazer. Ah, legal.
legal. Mas olha só, obrigada, Gê, aí, pelas tuas considerações. É muito bom falar contigo, porque realmente eu acho que teve vários elogios aqui para você, tá? Não consegui ler todos, mas o pessoal está bastante impressionado, assim, com com o seu conhecimento e com a experiência que você traz ali de casos. E a gente vê isso nitidamente, né? Inclusive, essa atuação do farmacêutico até para além do médico, do enfermeiro, né? Você trazendo exemplos ali do fono, da físio. Então, realmente ficar atento, né, a esses pontos de intersecção, né, com outros profissionais em relação à questão medicamentosa, né? Eu acho que isso você traz muito isso, né? Eu acho que é um exemplo a ser seguido. E claro que eu tenho um super conflito de interesse, mas, assim, recomendo muito, né, participar aí, né, principalmente, né, das aulas que você ministra aí no curso, que são aulas incríveis. A gente está com um time muito legal. Cada ano a gente melhora um pouquinho, né, para poder fazer essa entrega e poder, assim, de fato, né, ajudar as pessoas a ganhar tempo, né, no estudo, que a gente sabe que antibiótico é um mundo, né? Então, quando a gente adquire, né, quando a gente faz investimentos de cursos, no sentido assim, não, eu preciso ganhar tempo, né? Então, eu quero que alguém me diga o que é essencial eu estudar, né? Como é que eu crio uma lógica de pensamento, e aí depois começa a praticar, e aí você vai aprofundando ali os conhecimentos que você acha no livro e tal, né? Então, acho que essa é a proposta, né, dos nossos cursos, para quem não conhece ainda. Tem alguns colegas que estão aqui que já fizeram, né, já foram nossos alunos, como você também foi, né, Gê? E é uma honra ter você aqui do outro lado agora, passando toda essa experiência para todo mundo, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Mari. Para mim, é uma honra fazer parte do seu time. Você é uma inspiração para mim. Você é a minha diva dos antimicrobianos. Né? Você já sabe disso, desse título. Muita gente que favoreceu as circunstâncias. Eu tenho diretores médicos, eu tenho coordenadores. Eu tenho um coordenador, quero até fazer assim um agradecimento em especial a Diego. Ele é uma pessoa assim que me impulsiona, que me apoia, faz parcerias, ele vai calcular indicadores junto comigo, vai montar um dashboard de sensibilidade de antimicrobianos. A gente faz vários projetos juntos. Geralmente na quinta eu nem desço para a UTI para ficar só com o chefe na sala. A gente toma um cafezinho junto e produz, vai fosforilar. Então ele é incrível também. Tenho vários médicos que somaram na minha vida e que são divisores de água. Eu não posso deixar de agradecer a um doutor Luciano Pila, que na minha vida é um expoente, ele é um livro humano de cardiologia, né? Ele, além de ser intensivista, ele é um cardiologista muito experiente. Tive vários médicos que talvez até eu esqueça de citar um nome, que sempre me apoiou, que escutou as minhas ideias, que me embasa. Tem um infectologista que trabalho com ele, doutor Miguel Ângel, psicólogo, que sempre escuta, que escuta minhas dúvidas, minhas angústias, isso aqui dá certo, está sempre apoiando. Então, não é um mérito só meu, Mari, é um protagonismo que tiveram circunstâncias que deram certo e que eu sou muito grata por fazer parte do seu time, me sinto honrada. Estou aí esperando novos cursos para estudar também. Obrigada, Gê, muito obrigada. Isso aquece aí o nosso coração, viu? Muito bom ter você com a gente, seja em qualquer circunstância, viu? E as pessoas que forem te ouvir, como te ouviram hoje, certamente também vão sair daqui inspiradas. Pessoal, um beijo a todos, né, que param e que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Abraço. Exatamente. A todos. Gente, obrigada aí pela audiência, pela participação. Nos vemos aí numa outra oportunidade. Gê, super beijo, viu?